Olá, boa noite, muito obrigado por estar aqui assistindo mais um vídeo do canal Maria Cristina, que mudou seu nome, agora é Cristianismo, Judaísmo Errado, Maria Cristina, né? Maria Cristina é uma homenagem que fazemos aqui à minha esposa, né? Uma serva de Deus exemplar. Pouca gente sabe, mas se você já viu nossos vídeos aí, viu o testemunho da fé da minha esposa, né? Sobrevivente de 2 cirurgias cerebrais, de tumor, de câncer, né? Cerebral, e Deus deu vitória à minha esposa, né? E a fé ajudou muito, muito, muito. Por isso eu digo que foi um milagre de Deus a vida da minha esposa. Eu homenageio ela. Ela é linda, é maravilhosa. Você já deve ter visto aí nos vídeos, né? Tira o olho da minha esposa, viu? Eu estou brincando, meus amados. Ela é maravilhosa e ela abençoa a todos os nossos irmãos, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, que é Isaías capítulo 53, né? Isaías capítulo 53. Talvez você não saiba, mas ele fala sobre o servo sofredor, né? Que é muito usado para nós entendermos no mundo cristão, que se refere a Jesus Cristo, né? Que explica a sua morte, por que ele proporciona a nós uma aproximação de Deus e assim por diante. Já no mundo judaico, nossos irmãos rabínicos, né, eles vêm ensinando ao seu povo e aos Benoa que não se refere a Jesus Cristo, e que se refere sim à nação judaica como servo sofredor. E de fato, a nação judaica é uma nação sofredora, né? Isso aí nós temos, eu até comentei no vídeo anterior, o sofrimento do povo judeu, que por ironia do destino, até mesmo nós cristãos fomos uma das causas do seu sofrimento, né? É o servo sofredor também, não dá dúvida. Eu posso dizer que às vezes a profecia tem dupla aplicação, né? Às vezes Deus faz dupla aplicação, uma num pequeno grau e outra numa escala maior, né? Mas vamos aqui aos fatos, né? Quero também, antes de entrar nesse tema, agradecer aos inscritos que vem aumentando, né, gradativamente. Eu vejo isso com bons olhos, de que o nosso objetivo está sendo atingido, que é levar esclarecimento, conhecimento, confiança na palavra de Deus, confiança em Jesus Cristo, viu? Em Jesus Cristo, confiança na Bíblia, que o ensina sobre ele. E é maravilhoso também o conhecimento do povo judaico, que nossos irmãos, você queira reconhecer ou não, são nossos irmãos, né? Um é preto, outro é branco. É uma brincadeira. É um povo mais antigo, conhece muito bem a Bíblia, são nossos irmãos, temos muito que aprender com eles. E nós não vamos perder a fé no nosso Senhor Jesus, porque eles não acreditam em Jesus, né? Eles têm suas razões. Mas hoje eu quero defender esse tema, Isaías 53, né? 53, que fala sobre o servo sofredor. Mas antes de falar desse assunto, existe assim um conceito errôneo, né? De que nós cristãos somos o que fizemos um desvio do conhecimento desse texto, aplicando a Jesus Cristo, né? Existe um conceito errado. Olha, os cristãos pegaram o texto de Isaías 53 e simplesmente narraram ele e estamparam na pessoa de Jesus, né?
Mas fomos nós o autor desse pensamento? Né? Muitas pessoas pensam que sim, né? Inclusive porque acreditam que foi em Nicéia, 300 anos depois do ocorrido da história de Jesus, que nasceu os evangelhos, no ponto de vista dos judeus que desconhecem a história. Que nasceu então a ideia de que os romanos pegaram esse texto de Isaías 53 e aplicaram-se a um judeu rebelde, um lá do Talmud, né, e transformaram ele num Deus. Né? Olha, eu não preciso nem entrar em detalhe, mas isso aqui é um absurdo. Sabe por quê, meu querido irmão judeu? Por favor, entenda bem. Não havia nenhuma possibilidade dos romanos criar uma religião, a bem dizer judaica, né, de origem dentro do judaísmo, e transformar essa religião numa nova religião que vai encapar a fé do mundo. Isso não tem sentido, isso não tem cabimento. Sabe por quê? Porque era muito comum no passado os povos, quando dominavam outros povos, eles introduziam a sua religião. E qual era a religião dos romanos? Qual era? Adorava o Sol, adorava Vênus, Marte, Júpiter, era Plutão não, vamos a outro aqui. Júpiter, Mitra. Esses eram os deuses dos romanos. Esses eram os deuses dos romanos. E os deuses que eles tinham como sendo aqueles que os protegiam, aqueles que o faziam ter vitória sobre as suas guerras, né? Então, a ideia, assim, de que, veja, isso é absurdo demais, que os romanos vão tirar lá do baú dos judeus um pseudo-cidadão chamado Yeshua e transformar ele numa divindade, meu irmão. Não tem sentido. Não tem sentido. Não, olha, só entra na cabeça oca, porque na cabeça de quem pensa, dentro de uma filosofia política de dominar povos, não tem cabimento. Não tem cabimento mesmo. Por exemplo, que eu tenho conhecimento, não estou saindo do assunto, mas é preciso eu mostrar esse ponto aqui importante. Como é que os romanos vão pegar os rolos dos livros sagrados dos judeus e cavar uma história lá em Isaías 53? Foi Eusébio de Cesareia que traiu os judeus e tinha conhecimento, mas não tem cabimento mesmo, meu irmão. Não tem cabimento. Um exemplo, só por exemplo, quando Vespasiano ganhou a guerra lá usando seu filho Tito, destruiu o templo, a primeira coisa que o decreto que ele colocou era construir um templo a Júpiter em cima do local onde era o templo sagrado. A família Flaviana queria construir um templo em Júpiter. Então era isso, eles queriam homenagear seus deuses. Embora Flávio Josefo dissesse, ou Zacarias Zahai, né? Yohanan, aquele sacerdote que escapou da destruição do templo, profetizasse que Vespasiano ia ganhar a guerra e se tornar imperador, e que o Deus de Israel estava entregando o seu povo na mão deles, mas ele não homenageou o Deus dos judeus, ele homenageou o seu Deus. Então a tendência era construir melhor os seus templos, mas criar uma religião não tem sentido, não tem mesmo. Não é mais uma religião fundamentada numa pessoa que era totalmente rejeitada pelos judeus. Uma pessoa que já era um lixo para os judeus.
Aí pegar desse lixo e transformar numa coisa de ouro, tem